Pai Celso, sua bênção, boa noite. E para a gente começar sem perder tempo, Pai Celso, seja bem-vindo. E eu queria saber um pouco da sua história e como foi o seu caminho até chegar no Candomblé. Veja bem, você consegue me ver agora? Não, Estou não. mexendo na tela. Eu não estou lhe vendo, não, mas eu estou lhe ouvindo. Pode seguir. E as pessoas conseguem ver porque eu não tenho muita habilidade com a internet, isso que eu estou perguntando, mas eu estou tentando fazer o meu melhor aqui. Não, só quem não consegue lhe ver sou eu. Todo mundo em casa está lhe vendo, viu? Está me vendo também. Ah, então tá bom. Deixa eu me mudar aqui um pouquinho. Acho que vai ficar melhor assim. Achei. Veja bem, meu nome é Celso Albuquerque, né? Eu sou babalorixá e dirigente do Ilê Axé Ogum Ares, no Rio de Janeiro. Eu me iniciei no dia 22 de janeiro de 1980. Agora há pouco tempo eu completei 45 anos de iniciado. Né? Eu venho de uma família já tradicional, né, de Candomblé. Né? Minha avó, minha mãe, minhas tias, enfim. E eu comecei minha trajetória como sacerdote aos 23 anos de idade. Né? Eu tinha 10 anos de iniciado. E após tomar a minha obrigação de 7 anos, ou do EG, eu recebi o posto de babalorixá pelas mãos do meu pai para dar continuidade à casa da minha mãe pequena, da minha Iá Quequerê, em São Paulo, no bairro João 23, né? Minha saudosa mãe Mana, que era minha Iá Quequerê. Ela ainda era viva, mas pela elevada idade, ela não tinha condições de conduzir mais o templo religioso, o Obai Feoió, né? A casa era de Xangô, e eu fiquei lá 14 anos, até porque para mim era melhor porque eu morava em São Paulo. Nessa época eu já estava como gerente do Grupo Novotel, que é a minha profissão. Eu sou formado em turismo, pós-graduado em administração hoteleira e consegui conciliar minha vida profissional com o sacerdócio. E fiquei lá durante 14 anos. Em 2002, eu volto para o Rio de Janeiro e trago o Axé Ogum Ares para cá e fundo a casa Ilê Axé Ogum Ares no bairro de Bangu. Isso em 2004. Em 2010, nós fizemos a aquisição desse local e estamos aqui desde fevereiro de 2011, no município de Belford Roxo, que é a região metropolitana do Rio, né, Baixada Fluminense. Estamos até os dias atuais. Né? E o Pai Celso vem de uma família simples, né, porém de muita fé, de muita convicção, né? Porque só fé não basta, a fé é efêmera, né? Precisa ter convicção. Né? E o orixá, para mim, é convicção. E esse é o Pai Celso. E hoje tenho 58 anos de idade. Axé, Pai Celso. O senhor até falou já, a segunda pergunta que eu iria fazer, só queria que o senhor complementasse a ideia de quando foi que o senhor sentiu o chamado de ser líder do terreiro, porque, para deixar bem claro, nem todo mundo que está dentro do candomblé vai receber o chamado de ser líder de uma casa. Então, como foi isso? Só para a gente aprofundar um pouquinho nessa parte, Pai Celso. Desde criança, antes de me iniciar, né, eu, com 6 para 7 anos de idade, já foi dito pelo oráculo que eu teria essa herança, né, da minha avó, enfim, né, da minha mãe e tudo mais. Isso foi mencionado através do oráculo, né, do Merim de Logum, do Jogo de Búzios. E eu me iniciei com 13 anos de idade, já com a função de, né, assumir, né, o meu sacerdócio futuramente. Mas fui Iaô, tempo de Iaô, tornei Ebome, porque Ebome não é babalorixá, Ebome é Ebome. Mas, como eu falei, eu até não queria, eu tentei fugir um pouco, sabe? Dessa responsabilidade, porque o sacerdócio, você não cuida de orixá, você cuida de pessoas, né? Porque o orixá, ele não precisa de cuidado, ele cuida-se só. Ele se basta, né? A gente cuida de pessoas. Eu tentei fugir disso muito tempo. Mas fui fazer um jogo com o professor Genô Miranda, que foi um grande Oluô, todo mundo sabe quem foi, né? E eu fui levado até lá, pelo meu pai Alfredo, que eu chamo de tio Alfredo, que era um babalorixá na época, e fui para lá para jogar, e o professor Genô falou que eu teria que seguir a minha missão. Tentei relutar, sair daqui, sair dali, mas não teve como. E através da casa da minha mãe pequena em São Paulo, eu assumi a casa dela em 1990, exatamente no dia do Odum da casa 7 de setembro, que é o Odum também da minha casa aqui no Rio. Eu mantenho a mesma data do Odum de lá, que foi lá que eu comecei a minha trajetória. O chamado foi através da minha família mesmo. Ô, Pai Celso, como foi essa transição de o senhor sair de um axé, onde o senhor era líder lá em São Paulo, e vir para o Rio de Janeiro? E também queria emendar com essa pergunta, qual é o significado do Ilê Axé Ogum Ares? Porque eu vejo que é Ogum, não Ogum. Aí a primeira é, como foi a transição? O senhor abriu mão de estar lá no axé de São Paulo para vir para o Rio e abrir o seu axé? Como foi? Veja bem, não foi nem
uma transição, foi uma questão geográfica mesmo. Eu estava voltando a morar no Rio, não teria condições de eu morar no Rio e administrar uma casa de candomblé em São Paulo. E minha mãe pequena, já com muita idade, uma idade muito elevada, ela também não tinha condições. Aí eu pedi que jogasse, né? Foi jogado na época, e Xangô, que era o dono da casa, determinou que eu poderia sim estar vindo para o Rio, começar, né, a minha trajetória aqui no Rio. Na verdade, continuar como babalorixá, que eu já era de fato de direito, né? Porque eu recebi meu posto no dia 7 de setembro de 1990, como eu já falei, mas em 2002 eu recebi, e durante 2 anos eu fiquei nessa transição até inaugurar o barracão em Bangu em 2004, né? E os filhos que se iniciaram o primeiro barco estão comigo até hoje, são provas vivas disso. Eu, na verdade, não fechei uma casa para abrir outra. Eu trouxe o Axé Ogum Aires para o Rio de Janeiro e, infelizmente, minha mãe pequena logo veio a falecer. A família dela não tinha ninguém, a casa de São Paulo foi fechada, a família acabou vendendo o imóvel. Eu tentei fazer de tudo para não vender, mas por não seguirem a mesma religião que ela não tinha filhos biológicos, a casa teve que ser, né, findada. Mas antes disso eu trouxe tudo para o Rio de Janeiro, né? E em 2004 eu começo oficialmente a trajetória no Barracão de Bangu. E Ilê Axé Ogum Aires Ilê é casa, Axé é força, é porque Ogum, né, na palavra escrita dentro do Yorubá, né, clássico, não tem nem M nem N, é Ogum. O acento agudo, ao contrário, ele dá o som de N. Axé. Por isso que Ilê Axé Ogum Aires. E Aires é a passagem do meu santo. Axé. Né, que falam qualidade, marca, né? Nós falamos passagem. Qual é a nação do senhor, Pai Celso? Quetu. Quetu. Pai Celso, hoje, perguntando ao senhor, quantos anos o senhor tem de santo hoje? Eu, como falei agora há pouco, no dia 22 de janeiro, eu completei 45 anos iniciado. Eu me iniciei no dia 22 de janeiro de 1980. 45 anos. Eu pergunto uma coisa ao senhor. Iaô, o Iaô, a palavra Iaô, ela tem sexo, ela define algum sexo para isso, não? Não. Iaô é ou Iaô ou Aiaô. Porque a palavra Iaô significa noivo, né? Você faz um compromisso com o orixá. Quando a pessoa se inicia, ela cria um compromisso, um vínculo, uma aliança com o orixá, né? O cordão umbilical é o nosso quelê. Então, noivo ou noiva, ou companheiro ou companheira, né, é a palavra Iaô. Pode ser ou Iaô ou Aiaô, né? Até porque a sexualidade no candomblé, ela não influencia. O candomblé foi feito para seres humanos, né? Então, para mim não tem diferença. Pode ser ou Iaô ou Aiaô. A questão, como é que eu posso lhe dizer? Então quer dizer que seria normal, eu acho que é normal uma pessoa que se reconheça como mulher ser levantada como Ialorixá. O senhor vê algum problema nisso? Olha, veja bem, aí nós vamos falar de transgênero, né? Isso. Que está muito em alta hoje. Mas todo mundo está pegando muita carona nessa parte, né? Eu vi um vídeo agora há pouco de um babalorixá, que ele é muito famoso na rede, eu não sei o nome dele, no qual, da forma que ele falou, parecia que o que se está fazendo hoje em algumas casas é abominável, não seria nem chamado de acolhimento. Eu tive uma conversa com o senhor em off sobre essa situação, e é por isso que eu lhe perguntei se no Iaô há sexo. O senhor acabou de dizer que não, né? Aí é justamente isso. Entrando por esse assunto, qual é a sua opinião? Eu acredito que todas as pessoas podem ser iniciadas, porque a sexualidade ela não está na religião. O que se professa é religiosidade. E eu acredito muito na evolução, né? Então, quando você pergunta para o Celso Albuquerque cidadão e para o Celso Albuquerque babalorixá, o Celso Albuquerque cidadão vai dizer que o ser humano tem que ser abraçado. A religião foi feita para abraçar, para agregar e não segregar. O Celso Albuquerque sacerdote segue um candomblé tradicional. Só que eu acredito, em tempos melhores, em que esse candomblé tradicional vai se abrir, né? Talvez não as casas matriz de Salvador, pela questão de costumes, né? Muito antigos. Mas eu acho que as casas modernas têm que abrir as portas para entender que transição, né? O trans, não se fala de sexo. A gente está falando de gênero. São agendas completamente diferentes. Né? Então, se uma transexual chegar na minha casa ou um transgênero, eu quero saber a imagem dele
e como ele vive na sociedade, como é a cabeça dessa pessoa. E ela tem que ser abraçada assim, ela tem que ser acolhida assim, né? Então, se eu vejo uma mulher na minha frente, eu vou chamar de ela, senhora, né? Se eu vejo um homem, eu vou chamar de ele, senhor. Eu acho que é uma questão não só cultural, mas como de inteligência. Achei. Todas as religiões vão ter que se adaptar, mas não no sentido de tolerar, no sentido de entender, fazer um entendimento, uma leitura sobre isso, né? Eu tenho esse entendimento. Hoje eu tenho uma pessoa que eu posso citar aqui, se chama Andréa Gerazzi, é uma Yalorixá de São Paulo, e é minha amiga pessoal. Ela tem uma filha transgênero, uma menina de 14, vai fazer 15 anos, que acabou de fazer um filme agora. Né? O filme daqui a pouco está estreando, acho que ontem, hoje, vai estrear o filme. E essa menina transgênero foi tratada com muito carinho por mim, pelos meus filhos, que também são sacerdotes. Ela mora em São Paulo, né? E assim, eu não vejo nenhum problema hoje em a Milena, chama Milena Gerazzi, essa menina transgênero, ela está no candomblé de saia, camisu, porque ela é uma menina. É o gênero, as pessoas têm que separar agendas. Entendeu, Renato? O sexo é uma coisa, gênero é outra. E o meu pai, tem que ser respeitado. me dê um alô só para pegar esse gancho. Há alguns babalorixás antigos e alorixás antigas que ainda há o argumento de dizer que o orixá não reconhece, só reconhece a pessoa pelo seu gênero de nascimento, seu sexo de nascimento. O orixá, sendo as nossas divindades, não deveria reconhecer o filho como o filho se reconhece também? O orixá, ele reconhece o filho pelo ori. E o ori não tem sexo. Entendeu? Achei. O ori quem tem é a pessoa. O eledá é o orixá. Ori é uma coisa, eledá é outra. Também são agendas diferentes. Existe ori masculino e ori feminino? Ori é ori. Deus é homem ou é mulher? Né? A gente eu não sei nem responder. Deus não é homem nem é mulher. Deus é um ser. Porque ele não está preocupado com a sexualidade. Ori independe de sexualidade. E se orixá é Ogum, é Manjá, é Oxum, é o ori. Aquele ori que vai se associar àquele eledá numa possível iniciação que a pessoa precise ou não. Nem todo mundo nasceu para ser iniciado. Tem gente que nasceu para se cuidar, falando também dessa parte. Mas se eu vejo uma pessoa na minha frente, eu não quero saber a sexualidade dela. Eu quero saber que ela... Você acha que dentro de um candomblé, se tiver uma transgênero ou uma transexual, o orixá estiver abraçando todo mundo, ele vai pular aquela pessoa? Com certeza que não. Eu não acredito nisso, não. Vai abraçar. Quem somos nós para segregarmos? Quem sou eu, o Celso Albuquerque cidadão, para renegar uma pessoa? Sabe por quê? A gente está falando do trabalho de anos de um psicólogo, do trabalho de anos de uma terapia. Não é fácil para o transgênero, né, ou transexual que seja, se aceitar às vezes, e o primeiro reduto que ele encontra, o não apoio, vamos dizer, a rejeição, é na própria família. Aí quando ele busca fora, ele encontra outra questão oponente. Então, assim, ele vive em conflito. Será que eu estou certo? Eu estou errado? Né? E o gênero, gente, é o gênero. É o direito da pessoa se olhar no espelho e se reconhecer. Você usa barba, né? Eu não uso. Você gosta de usar barba. Você quer se olhar no espelho e ver de barba. Eu não uso barba. Né? Gostaria de estar com menos peso. Não estou, mas estou fazendo o possível para eliminar peso. Gostaria de estar mais magrinho pela minha saúde, não por estética. Mas eu me reconheço como Celso, olhando no espelho. Então, a Maria, o José, qualquer um tem que se reconhecer como tal. E é isso que nós temos que respeitar. Eu não tenho que julgar ninguém. Eu não tenho que dizer você não pode, porque o orixá nunca vai dizer você não pode. Eu duvido que um orixá vai se negar a ser iniciado em qualquer ser humano que seja. Eu duvido. Concordo. Né? Porque não é, já chega o que passou-se na África, né? A fome, né? A negação, a nossa religião por vir do preto, né? Do povo preto, a religião de pobre. Não tem nada de pobre no candomblé. O candomblé é uma religião muito rica, a alimentação, as roupas, né? Então já somos hostilizados, né? Já temos oponentes de sobra. Aí vamos dar mais munição na mão dos oponentes. É verdade. Mas a religião prega a liberdade, entendeu? E a liberdade chama-se aceitação. Né? Pai Celso, eu queria só duas perguntas para a gente encerrar esse ponto. Como o senhor é uma pessoa que tem 45 anos de candomblé e aí se torna também já vindo de casas tradicionais, eu vejo que o seu pensamento é um pensamento bastante evoluído, bastante para frente. Aí eu queria, a primeira coisa, perguntar ao senhor,
Por que essa discussão ainda é tão difícil dentro do candomblé? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o senhor, como babalorixá respeitado aí no estado do Rio de Janeiro e no Brasil todo, como o senhor me disse, o senhor tem filhos em todo canto do Brasil, eu queria lhe perguntar, se o senhor tivesse um antídoto, um remédio, como seria para resolver essa situação de vez por todas e as pessoas se sentirem bem mais uma vez dentro do candomblé e acabar essa situação chata? Esse antídoto, esse remédio, ele já existe. Ele se chama respeito. É só pegar o respeito e o amor, entendeu? Fazer uma mistura muito bem feita e colocar ali os dois juntos no mesmo peso, na mesma medida, vai dar uma mistura muito homogênea. O amor e o respeito pelo outro vai solucionar. Esse é o antídoto, né? As pessoas têm que se ver no lugar do outro, né? Eu conheço uma Yalorixá, chama-se Oiaemim, São Paulo. Eu tenho um programa no YouTube também, chama Roda de Conversa de Axé. Eu e minha filha Tatiana de Oxum, de Curitiba, fizemos uma entrevista com ela na época do Covid. E ela deixou bem claro, é uma Yalorixá, Silvia de Oiá, conhecida como Oiaemim, uma pessoa muito conhecida, né, em São Paulo. E ela falou uma coisa muito interessante, que quando ela se tornou uma transexual, uma travesti, né, ela só queria ir no candomblé para ganhar um abraço, que o orixá não ia negar abraçá-la, que a própria família renegou, os amigos renegaram, que ela é muito jovem. Você vê, ela ia em busca de um abraço. A pessoa está pedindo um abraço, quer dizer, me abrace, me acolha. O que é o candomblé se não acolher, abraçar? O povo que chegou aqui no Brasil, que formou o candomblé dentro da diáspora, o que essas pessoas buscaram aqui no Brasil? Serem acolhidas, né? Porque praticamente foram expulsas do continente onde nasceram, africano, dentro de calabouços, dentro de navios, né, acorrentadas, chegaram no Brasil e encontraram apoio, e o apoio da Igreja Católica, falando um pouco do sincretismo, foi muito importante. Escondemos os orixás atrás das... Você acha que aquele orixá católico renegou? Ele não renegou. O santo católico, desculpa, ele não renegou. Ele permitiu que o Ibá ficasse ali escondidinho. Hoje não precisamos mais esconder. Então por que esconder pessoas? Né? Por que renegar essas pessoas? Agora eu vou te falar uma coisa que eu sou muito franco, eu sou bem dogum mesmo. De acordo com o valor que esse transexual, essa travesti ou esse transgênero chegar na casa, a obrigação vai ser feita, entendeu? O valor da salva vai contar muito. Eu não quero ser polêmico, mas não tem como fugir disso. Né? Eu quero ver se na hora da salva alguém vai negar fazer a obrigação numa transgênero ou transexual. Não vai fazer se for pobre, se não tiver dinheiro. Se tiver, vão fazer. A salva vai falar mais alto. É verdade. Partindo desse princípio, Pai Celso, o cargo de Ogã e Ekede, tem muita Ekede aqui, as guardiãs do Adijás estão aqui do Brasil, como eu já falei, bênçãos a Ekede, bênçãos aos Ogãs. Ogã e Ekede, dentro desse contexto, dentro desse assunto, como é que o senhor enxerga? Sim, aí nós vamos para um outro prisma. Como já falamos, são agendas diferentes, sexualidade e gênero. Ogã, ele nasce homem. Por que ele nasce homem? Ogã e Ekede não é feito como Iaô. Eles são confirmados. Você confirma o que Olodumare já mandou no nascimento. Eles, quando são gerados, eles já nascem com esse cargo. Né? Por isso que Ogã e Ekede já nasce ao Joie, né? Como a gente fala, Yarobá, Ekede, Macota, na Angola, não importa. Então, se é um cargo que vem do seu nascimento, aí não tem como. Um Ogã, ele tem que nascer do sexo masculino. Uma Ekede e Yarobá, Macota, tem que nascer do cargo feminino. Por quê? Eles vão executar tarefas maternais e paternais. Não que um transgênero não tenha capacidade. A gente não está falando de capacidade. A gente está falando do que a natureza permite. Agora, um Iaô, ou a Iaô, todo mundo pode ser iniciado. Agora, certos cargos aí, não é que eu não concordo. Eles mesmos vão ver que não tem como chegar naquilo ali. Entendeu? Agora, não impede de uma mulher aprender a tocar um atabaque para um ensaio, para um evento cultural, não tem nenhum problema. Né? Um Ogã não tem problema ele dançar. Tem Ogãs que dançam maravilhosamente bem, né? O que é muito comum para as mulheres. O homem é para percussão e a mulher é para o canto e para a dança. Tem Ogãs que ensinam a dançar muito bem e nem são homossexuais. São heterossexuais e dançam muito bem. Eu acho que isso também já passou. Essa discussão ela já ficou para trás. As pessoas trazem à tona novamente porque isso incomoda elas, no íntimo delas. Entendi. Entendeu? Agora, o Ogã e Ekede, realmente, ou Yarobá, ou Macota, aí tem que ter nascido. Aí você vai me dizer, mas o senhor não falou que aceita? Eu aceito sim o transgênero.
Mas eu não posso dizer que certos cargos vão ser livres para qualquer pessoa, né? Então aí não tem como, entendeu? Tá, pulando agora essa questão, eu queria perguntar, eu não sei se aí acontece muito, mas aqui em Pernambuco, se você tem dinheiro, você consegue. Eu não sei também se o senhor já ouviu falar nessa palavra aí no Rio, se chama IAUDK. O senhor já ouviu falar, Pai Celso? Não, eu conheci essa palavra quando cheguei em Recife em 2004. Então, Foi a primeira casa que eu dei a obrigação, foi em 2004. Não, aqui eu não conheço essa palavra, porque a palavra DK vem da Angola e do Jeje, que é a mesma coisa que Oiê, são direitos para um sacerdote, né? Então eu não conheço essa palavra, porque isso é uma palavra composta que foi formada, eu realmente conheci em Recife, não estou falando mal da região nem das pessoas. Cada um professa e executa como acha que tem que executar dentro dos seus muros físicos, né? Dos seus templos religiosos. Quem sou eu para julgar alguém? Não estou aqui para julgar. Mas o IAO, ele tem um período de etapas, ele tem um aprendizado. Não quer dizer que um IAO jovem não tenha capacidade. Que tem IAOs com 3, 4 anos que já vem com aquele dom, já vem com aquele ritmo, e eles têm conhecimento até para estar ajudando. Mas para ele receber o DK, né, na Angola ou no Jeje, ou o Oiê no Queto, ele precisa tomar a obrigação de ODUEG, que é a obrigação de 7 anos, que faz o complemento do ciclo iniciático. Não tem como você receber um diploma de engenheiro sem terminar a faculdade de engenharia. Mas não quer dizer que no segundo período de engenharia não possa coordenar uma obra. Entende? Entendi. Agora, imagine um médico que não se formou, vai estar dando consulta ou atendendo paciente se ele ainda não concluiu a faculdade dele. Eu estou falando de engenharia e de medicina para poder concluir. Um engenheiro ainda não formado, se o prédio cair, a culpa vai ser porque ele não se formou e não pela capacidade. Um médico, a mesma coisa com o paciente. Assim eu falo, eu não consigo entender o que é IAUDK. Eu vi essa palavra, mas eu não consigo entender. Eu sei que são pessoas que pulam etapas, né? E se antecipam. Eu não concordo. Mas concordo que tem babalorixás jovens, muito capacitados, que procuram estudar, procuram buscar dentro do seu segmento e aprender. Eu acho que idade não é capacidade. Capacidade é outra. Uma curiosidade que eu quero tirar com o senhor a pergunta fugiu da mente agora. É o nervosismo. Mas então, uma pergunta que eu quero perguntar ao senhor é uma das coisas que eu sempre ouvi falar que não podia, mas ninguém nunca me explicou o porquê. Eu quero deixar bem claro aqui a todo mundo que eu não sou do candomblé, eu tenho só a cabeça lavada, sou afastado do candomblé, eu sou juremeiro. Então, é questionamento para quem não sabe mesmo, e é por isso que eu nem falo tanto sobre o candomblé, porque não é meu espaço de fala, porque eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Mas eu queria lhe perguntar, Pai Celso, porque também isso também adentra da Jurema, um sacerdote pode ter relações sexual com um filho ou uma filha de santo? E se não, e por quê? Olha, dentro do meu conceito, não. Por quê? A questão, o pai e a mãe têm sexo com o filho? Não. Mas é porque é biológico. Mas o sacerdote, ele é religioso. Mas a ordem de respeito, né, dando um gancho no seu programa, quando a gente falou isso essa semana, né, macumba ordinária vem de ordem, né? Palavra de ordem. Você falou, poxa, nunca ninguém interpretou o nome. Ordinária de ordem, porque a palavra ordinária quer dizer o que tem sequência, né? O que é feito com ordem, né? Então, o programa é muito pertinente com esse nome. Eu entendo esse nome dessa forma. Então, eu não concordo. Por que eu não concordo? Eu acho que se o sacerdote ele vai ser o pai daquela pessoa espiritual, ou a sacerdotisa, seja de homem ou mulher, não importa, né? Não tem como ter esse envolvimento físico, não é nem pela questão física, é pela questão de respeito. A hierarquia, ela tem um degrau de distância que precisa ser mantido. Porque na primeira discussão que tiver, talvez o filho, ou o pai, ou a filha, ou a mãe, não vai entender essa divisão e vai agir como uma pessoa que tem proximidade com a outra, no sentido de liberdade íntima. Propriamente falando, no sentido de convivência e de proximidade, de não ter essa diferença. Então, eu não vejo o problema do sexo em si. Eu vejo o problema do relacionamento, que se é uma coisa paternal e maternal com o filho, né? Se eu sou conselheiro, se eu sou dirigente de um sacerdote, de um templo religioso, se eu sou sacerdote de uma pessoa, como eu vou ter envolvimento com essa pessoa?
Né? Eu acho No, que no caso, Pai Celso, é mais por uma questão de respeito mesmo do que uma questão tradição religiosa. sim, até porque, por exemplo, vamos dizer o pastor, né? O pastor de uma igreja, ele não vai se relacionar com os fiéis. A esposa dele pode frequentar a igreja, mas ela não é ovelha do rebanho dele, ela é a esposa dele. E eu acho que o sacerdote, isso é uma opinião minha, tá? Do Celso Albuquerque e também do sacerdote, eu acho que ele tem que ser exemplo. O sacerdote não precisa ser santo, mas ele tem que ser exemplo e dar o exemplo. Mas só para deixar claro, desculpe me interromper, me dê a dor, só para deixar claro. Então, não quer dizer que dentro da religião não tem nada que impeça, não tem nenhum quizila, não tem nada que impeça um sacerdote se relacionar com o filho. Isso é questão de bom senso, né? Não tem nada que impeça. Não é isso que se aprende dentro das casas matrizes e não é isso que eu professo. O que eu ensino para os meus filhos é que não deve ter essa intimidade. Entendeu? Como não tem que ter essa intimidade? Porque no que você leva para a intimidade, o problema não é o corpo físico, e sim o relacionamento de quem é dirigente e quem é dirigido, entendeu? Entendi. Então eu acho que vai ficar uma coisa meio confusa. E amanhã a pessoa vai sentir a vontade de estar se relacionando com todo mundo dentro da casa. Isso, eu acho assim, aonde existe a libertinagem, a liberdade ela acaba enfraquecendo a hierarquia. E aonde a anarquia se instala e faz morada, a hierarquia vai embora e nunca mais volta. Axé. Né? Pai Celso, por que a menstruação da mulher é uma problemática tão grande dentro da religião? Sim, aí nós estamos falando já da parte do culto de Yamin, né? Dentro do candomblé. O problema não é a menstruação, ela é o desprezo da vida. Ela é a limpeza do corpo da mulher. Então, quando a mulher está menstruada, né, não deve se fazer certas coisas, tocar em certos ibás, participar de oro animal, porque ela está no momento de tirar a energia ruim do corpo dela. E por conta da orientação de Yamin, né, do culto das mães ancestrais, Yamin Choronká, não se deve, porque a mulher está numa fase de descarregar o corpo dela físico, né? É como se fosse um aborto, né? De energias ruins. Então essa pessoa não pode estar tendo contato com coisas que vão conflitar. Mas não é o problema da menstruação em si, sim o estado que ela está. Agora, ela pode ter outras atividades que não sejam diretamente com a cabeça de um iaô ou com um ibaxé, coisas que são sagradas para a gente. Né? Então não é legal, tá bom? Já vai outra bomba aí, viu? Acabou de passar aqui nos comentários. Uso de drogas no candomblé. Qual é a sua visão sobre isso? O nome já diz, droga, né? Droga não é legal, porque o que você busca na religião? A gente está falando de evolução, crescimento, né? Então, como é que um sacerdote vai professar o uso de drogas? Né? As pessoas têm que estar ali plena, equilibrada. E a droga tira esse equilíbrio, a não ser droga lícita, que a pessoa vai tomar por uma questão de tratamento. Né? Um remédio que ela vai tomar por um tratamento. Né? Agora, droga para uso a nível de, vamos dizer assim, orgia, né? Ou prazer, eu não condeno quem use na sua vida pessoal. Mas eu acho que estando em templo físico, né? No templo físico, dentro dos muros físicos, em rituais, eu não concordo. Porque eu acho que é muito complicado, né? Até porque ali não é local para se usar e nem para usar e chegar ali. Mas uma pessoa que fuma maconha tem orixá, Pai Celso? Todo mundo tem orixá. Até aquele que não acredita tem orixá. Agora, sim, a questão da proximidade do orixá permitir ou não é do ori de cada um. Entendeu? Aí você vai dizer para mim, a maconha é uma coisa natural. Hoje a maconha usa para uso medicinal, né? As pessoas usam para a parte medicinal. Então eu não acho que seja errado ou certo, mas a pessoa não está em plena consciência, em pleno seu estado, 100% para poder executar. E eu não falo só de droga, não. Eu falo até de algum remédio que a pessoa fique com problema. Tanto que a pessoa, quando toma medicação que ela não está bem, eu falo, deita lá um pouquinho, sai do ritual porque você não está bem. Então a pessoa precisa, às vezes, se medicar para poder melhorar de um problema de diabetes, da pressão arterial. Por quê? Porque tira o equilíbrio, né? Então eu não é que eu concordo ou discordo, mas eu acredito que o nome droga já diz. Eu nunca vi, né, uma pessoa seguir alguma coisa, buscar uma religião para se declinar. Né? Então, quando a droga ela traz o declínio,
Ela traz a coisa da pessoa se aprofundar naquilo ali, ao ponto de não querer crescer, não querer estudar, não querer trabalhar, não querer se conectar bem com os outros. Eu acho que aí ela é nociva. Seja a droga, né, ou a maconha que seja natural, não importa. Eu não uso, não bebo nada alcoólico, mas não tenho nenhum problema com quem bebe, como nos rituais aqui. Não existe bebida. Quando termina-se tudo, eu tenho um refeitório que é do outro lado, onde só ali as pessoas tomam uma cerveja, descontraem, não tem problema, entendeu? Acabou o ritual. Mas ela não pode ficar embriagada, ela não pode ficar bêbada, que aí ela vai estar fora dessa consciência que eu falei, que a bebida também é uma droga. É lícita, mas é uma droga. Então, se a pessoa perder consciência e não está bem, nada vai funcionar. Pode ser meio copo de cerveja ou uma caixa. Tirou o equilíbrio, para mim já não serve. Axé, Pai Celso. Pai Celso, agora me diga aí qual é a sua visão sobre a questão da intolerância religiosa. Olha, a intolerância, né? Eu até nem gosto dessa palavra. A gente até falou sobre isso. O problema não é a intolerância religiosa, é a ignorância religiosa. É a pessoa não saber o que é o orixá, não saber o que é o candomblé e não gostar gratuitamente. As pessoas precisam ler mais, saber que o orixá são os efeitos da natureza, né? Que Deus é um só, ele tem vários nomes. Messias, Jeová, Alá, Olorum, tudo é Deus. Né? Eu tenho amigos judeus, eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos católicos e me relaciono muito bem com esses amigos. Né? Só que, e até ateus, me relaciono bem também. Porque a gente tem que respeitar aquele que em nada acredita. Né? Eu acho que a gente pode professar a nossa fé, pode fazer o que tiver que fazer, mas sem ter que obrigar o outro a aceitar aquilo que você crê. E a intolerância, eu acho também, Renato, que ela é a munição que a gente dá para os oponentes, sabe? Porque o nosso próprio povo se ataca. Quando eles se atacam, eles dão munição para os oponentes. Eu posso até usar um exemplo aqui, de uma pastora famosa, né, que assassinou o marido há algum tempinho atrás. Você viu algum pastor falando dela? Você viu algum pastor incriminando ela? Eles não se atacam, porque eles são inteligentes. Eles não dão munição para os oponentes. Então eu acho que sacerdote não pode julgar sacerdote, sacerdote não pode criticar o outro, sacerdote não pode estar expondo o outro. E dentro da vida, sendo religiosa ou não, cada um com seus problemas. Cada um resolva como puder resolver. Agora, a intolerância, ela é munição dada aos oponentes. Eu nunca tive problema no meu barracão, aqui na Baixada. Sei de problemas do Rio que existem, mas são pessoas que abrem a porta para o problema entrar. Entendeu? Entendi. E se um dia tiver problema, eu vou procurar a lei, vou procurar quem de direito, o Ministério, o Poder Público, para poder fazer a minha queixa e o meu boletim de ocorrência. Né? Agora, se eu permitir a parte ilícita da vida, você entendeu bem, né? Entrar dentro do meu candomblé, adentrar o meu terreiro, eu amanhã vou permitir que essa intolerância consiga. Porque tem 5 barracões da mesma rua, porque só um é invadido, os outros não são. Então eu acho que a casa, o espelho da casa é o dono. Né? Eu não estou aqui professando que eu sou certo, os outros são errados. Não é isso. Tá? Mas eu acho que o espelho da casa é o dono. Se o dono se propõe, né, ficar com conversa fiada, colocar pessoas erradas, que tragam rendimento para dentro da casa, que vivem de maneira ilícita, o próprio dono do terreiro, o próprio sacerdote, o dirigente, ele está promovendo que pessoas ali entendam que aquilo não é uma coisa séria. Aí depois isso vira contra ele. Né? É o que eu falo, é virar arma contra você. Porque, como diz um amigo meu, né, macumbeiro morto não faz despacho. Então, quem se mete com coisa errada, está buscando coisa errada. É verdade. Entendeu? Meu pai. Então, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu conheço vários sacerdotes muito sérios do Rio. Né? Como eu sei que tem pessoas no Brasil inteiro que abrem as portas para vamos dizer assim, o dinheiro ilícito. Né? E eu não concordo com isso. Eu não tenho nenhum problema com ninguém, nem vou ter. Entendeu? E acho que cada um tem que fazer a sua casa como permitir. Né? Mas eu não preciso. Eu preciso fazer minha obra devagar, manter minha casa com os recursos que os filhos trazem, com o que o orixá provém, com o meu trabalho. Eu sou autônomo, sou administrador hoteleiro autônomo. Então é do meu trabalho, do trabalho dos meus filhos que eu mantenho meu barracão. Eu não preciso ter um dinheiro ilícito para manter o meu templo religioso. Até porque não precisa de um castelo. Né? Precisamos de um templo religioso de acordo com as nossas posses. Axé, meu pai. Meu pai, quantos filhos de santo já passou pela sua mão e que o senhor tem hoje dentro do terreiro do Ilha Axé? Olha, hoje no Ilha Axé, 45 anos. hoje
no Ilha Algum Aires, entre filhos iniciados e filhos que vieram da obrigação e passaram a ser filhos, que aqui deu obrigação é filho. Eu não tenho diferença em quem se inicia e quem dá obrigação. Porque, como eu falei, ou você abraça ou não. Se algum abraçou, quem sou eu para dizer não? Então, hoje nós temos em torno de 94 pessoas, né, que frequentam a casa. Mas eu tenho filhos espalhados pelo território nacional, como São Paulo, Curitiba, Recife. Né? O senhor tem filho aqui em Recife? Brasília. Oi? O senhor tem filho aqui em Recife? Tenho. Eu fundei 8 casas em Recife. Nossa, não sabia. 8 casas e dei obrigação em casas que já existiam. A primeira casa em Recife foi de Mãe Zezé, em São Martim, na Mangueira. Foi em 2004, a primeira casa que eu dei obrigação. E depois foram vindo outras casas. Né? Axé. Mas, Celso, como é para o senhor trabalhar com tantos ouris, tantas cabeças que pensam de formas diferentes? O senhor acabou de falar aí que são mais de 90. Eu sei que o senhor já é uma pessoa calejada, já é 45 anos, mas como eu disse, cada um pensa de uma forma, cada um quer uma atenção de uma forma. Como administrar tudo isso? Olha, veja bem, a questão de administrar, é o que eu falei, você cuida de pessoas, que o orixá ele se basta. Só que quando você cuida de pessoas, você cuida da vida espiritual dessas pessoas. Então, se você levar com seriedade, de uma maneira dentro do macro, né? E dentro do individual, você poder dar atenção a cada um, respeitando o seu tempo também, o seu limite, né? Nós somos físicos. O orixá, o babalorixá, ele não é um orixá. O babalorixá é um ser humano, né? Então, dentro do possível, eu procuro dar atenção às pessoas. Né? Eu procuro estar sempre orientando pessoas. Né? De longe, eu tenho filhos com casa aberta, como eu te falei. Além da minha casa, são 27 casas hoje que eu cuido e oriento. Então, eu não tenho como responder na hora, mas eu procuro responder o mais rápido possível, dentro da necessidade de cada um. Agora, eu cuido dessas pessoas com muita seriedade, com muito respeito. Eu dou aquilo que eu quero ser respeitado. Né? Então, eu procuro dar respeito a essas pessoas, procuro manter o meu posicionamento, que a gente falou antes, sobre a questão do sacerdócio. Né? Então, eu procuro o que meu pai me ensinou. Né? Meu pai de santo já faleceu há 30 anos, pai João de Oxalá. Meu pai era pernambucano, veio para o Rio com 14 anos, fez santo com 15 e abriu o barracão dele aqui no Rio em 1961. Né? Eu não era nem nascida, nasci em 66. Então, assim, eu venho de um candomblé tradicional e meu pai ensinava que a gente tem que dar atenção às pessoas, tem que dar atenção ao orixá e tem que procurar fazer a harmonia entre as pessoas. E eu procuro fazer com que meus filhos tenham uma harmonia entre si, para um estar ajudando o outro também. Agora, sim, nem todo mundo tem a mesma condição de querer entender. Tem pessoa que quer exclusividade. Exclusividade não tem como ter. Dentro de um dia de ritual, nem se o Papa chegar aqui, eu não vou poder dar atenção a ele, que eu vou estar coordenando o ritual. Mas dentro dos dias de consulta, ao oráculo de Berim de Logum, né? Que eu dou cursos também, a gente tem cursos aqui na casa, de Ebel Orum, Ori, Cosmogoni, Yorubá, eu e o Babá Kikirê, Pai Luiz de Airá, porque esses cursos é para poder ensinar o que é cultural. A religião, a pessoa não pode chegar, botar uma roupa, dançar em círculo, pegar o cabide e ir embora. A religião é muito mais do que isso, ela é cultura, ela é aprendizado. Eu professo isso. Eu sou de candomblé de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Né? E eu sou de candomblé, eu não estou no candomblé. Né? Tem pessoas que estão no candomblé, elas não são de candomblé. Como você falou que não é iniciado, né? Você é juremeiro, então existe essa diferença na jurema também, né? Tem pessoa que vai fazer pedidos, tem pessoas que são, eu conheço juremeiros, porque por conta de Recife, acabei conhecendo pessoas muito sérias. Né? Conheço de Natal, tem vários juremeiros bons, né? A gente conhece pessoas boas, e o culto da jurema, eu conheci em Recife, é um culto muito sério, né? É uma ciência, né? E merece muito todo o nosso respeito. Né? Outra pergunta, batendo aqui, outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor sobre a questão, o que Ogum representa na sua vida é a primeira pergunta, e a segunda pergunta é, se o senhor tivesse que voltar tudo de novo, faria tudo novamente? Sim, Ogum na minha vida ele representa 4 letras, tudo. Meu pai Ogum é tudo na minha vida. Abaixo de meu pai Oxalá, que é o santo do meu pai de santo, eu tenho adoração por Oxalá, isso não é segredo para ninguém, né? Ogum é tudo na minha vida. E eu faria tudo de novo, porque se hoje eu estou vivo, né? Eu fiz santo direcionado, como eu te falei, já desde criança fui indicado pelos orixás, né? Eu fui fazer santo com problema sério de saúde, eu entrei para fazer santo sem andar e saí andando. Eu vou dizer o que o orixá é na minha vida.
Né? Se hoje eu me mantenho de pé, é graças a Ogum e meu pai Oxalá. Se hoje eu tenho uma profissão, não foi sorte, não, foi muito esforço. Mas foi meu pai Ogum abrindo o caminho para eu poder, né, traçar aquele caminho. E meu pai Oxalá com a ala dele me abençoando. Então, o Ogum para mim é tudo. Né? E a religião, para mim, ela não é uma forma de vida, e sim uma maneira de se manter vivo. Porque a gente professando a nossa fé, a gente acaba vendo que não basta só a fé, tem que ter convicção. Você tem que ser convicto todos os dias que o orixá existe, porque ele existe. E a prova está aí na natureza. Né? O orixá existe, ele é vivo, é isso que eu procuro passar para as pessoas. E a questão do sacerdócio, se eu faria tudo de novo, sim, tudo novamente, tudo novamente. Não mudaria uma vírgula. Né? E se eu errei, o orixá acha que eu errei, eu procuraria mudar só os erros, né? Que a gente não é perfeito, a gente é humano, mas eu faria tudo novamente. Eu estou nas últimas duas perguntas. A penúltima pergunta é: diga aí o nome de 3 pessoas importantíssimas nessa sua trajetória de 45 anos de iniciado no Candomblé. 3 Pai pessoas. João, Pai João de Oxalá, Mãe Marina de Ossanha, Marina Mercedes Santana, que é a mãe de santo que deu continuidade às obrigações do meu pai, né? E hoje minha mãe Carmen, que é a Alorixá do terreiro do Gantuá em Salvador, que é uma senhora, é uma dama do Candomblé, uma pessoa digna, uma pessoa correta, que está à frente de uma casa matriz com pulso, com afinco, né? Uma senhora que já tem acima de 90 anos, mas está ali como líder, né? Uma senhora que merece todo o nosso respeito. É a nossa líder maior, a nossa Yaninhá, né? A mãe das mães. E mãe Carmen merece todo o meu respeito. Então, meu pai, mãe Marina e minha mãe Carmen. Mas tem várias pessoas na minha trajetória que eu devo muito, 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 muito. Mas só são 3 nomes, com certeza são eles. O senhor se arrepende de algo, pai Celso? Não me arrependo de nada, não. Eu me arrependo assim, né? A única coisa que eu me arrependo talvez seja de ter dado oportunidade, né? E ter dado ajuda a pessoas que não mereciam tanta atenção, né? Que se aproveitaram para adquirir um conhecimento, mas não usaram isso de maneira positiva e benéfica para poder passar para os outros. Né? Porque a gente chega num lugar, a gente procura passar o que a gente aprendeu. Tem pessoas que absorvem, tem pessoas que só ouvem, né? Não absorvem. Aí o arrependimento é esse, mas eu acho que o arrependimento não é nem meu, tem que ser delas, né? De ter perdido a oportunidade de conhecer alguma coisa e professar uma religião de maneira mais séria, mais completa. Axé, pai Celso. A última pergunta, eu queria que o senhor me dissesse, dentro desses 45 anos de santo que o senhor tem, qual é a situação mais inusitada que aconteceu nesse seu caminhar, daquela história assim, se eu contar, ninguém acredita. Conte aí. Olha, não tem assim uma história inusitada. Mas vamos dizer assim, né? Eu tenho uma história que até alguns filhos meus sabem, né? Ela é inusitada no sentido de seriedade, né? Eu consegui ajudar uma criança que tinha de 10 para 11 anos através do pai. O pai veio jogar búzio comigo, né? E as pessoas podem não acreditar. E o pai trouxe o filho. A mulher foi embora com outro senhor, com outro rapaz, largou o marido, e ele trouxe o filho. Eu jogando para o pai, não aparecia nada para o pai. E o menino estava, isso já foi aqui em Belfort Roxo, o menino estava num banco assim ao lado, né? E eu vi aquele menino amuado, eu falei assim, eu estou jogando para o senhor, e essa sua esposa, ela não tem mais nada a ver com o senhor, deixa ela seguir o caminho dela, o senhor vai conhecer outra pessoa, mas tem um problema de saúde. Ele, não, mas eu estou muito bem. Eu falei, manda seu filho sentar aqui na mesa. Ele saiu e o filho sentou. E na hora que eu joguei, eu falei, corre agora, senão você vai perder seu filho. Ela, não, ele está triste porque a mãe foi embora, ele está com preguiça de ir para a escola, ele não quer mais ir para a escola. Eu falei, ele não está com preguiça, seu filho está doente. Esse menino estava com leucemia. Né? E foi levado, né, pelo pai, acabou sendo transferido para São Paulo, fez o transplante de medula e hoje é um rapaz de mais de 20 anos de idade. Foi assim que eu mudei de Bangu para cá. Essa história eu tenho muito prazer em contar. Porque através do Emerim de Logum, o orixá me deu o poder de o pai vir reclamar de um casamento que terminou, que a mulher foi embora, e trouxe a criança. Quer dizer, o orixá fez aquele menino vir, e no jogo quem falou para Oxalá, para correr, queria perder o filho. Quer dizer, o filho sim estava precisando dele. A mulher, deixasse ela seguir a vida dela, é um direito dela. Mas o filho que estava precisando daquele jogo não era ele. Né? E até hoje eu tenho contato com ele, até hoje eu tenho contato com esse senhor. Ele não é da religião, ele vem indicado por uma pessoa, e eu sei que o filho está bem, está super bem, né? E o menino conseguiu fazer o transplante
de medula e se curou da leucemia. Axé. Pai Celso... Oi. Essa é a história inusitada que eu tenho. Que linda história, Pai Celso. Pai Celso, eu queria agradecer ao senhor e a todo mundo que veio aqui na live, 65 pessoas, que live massa, muito bom, tá todo mundo aí elogiando. E eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, suas considerações finais, por favor, Pai Celso. Veja bem, dentro da live, né, muito obrigado a você pelo convite, né, e reafirmo aqui, macumba ordinária é ordem, palavra de ordem. Uma dica que eu deixo para você, seria interessante você fazer mais pesquisa de trajetória de vida. Tem excelentes babalorixás em Recife, né? Pessoal do Nagô, que é a nação tradicional da terra, uma nação muito bonita, muito antiga. Pessoal do Gês, descendente da casa de Pai Raminho, né? Que foi um babalorixá, um marco em Recife. Pessoal de Queto também, de Angola. Eu acho que dentro do seu canal você pode criar uma página paralela, se você quiser, ou com outro nome, mas faça um museu virtual, porque daqui a alguns anos eu não sei se eu vou estar aqui, mas eu tenho 4 netos, né? E eles podem estar assistindo essa entrevista. E como o Instagram permite ficar gravado, procure fazer um museuzinho virtual de trajetória de vida de babalorixás. Tenho certeza que você vai ouvir histórias muito interessantes e vai ter guardado isso aí e vai ser de grande valia para o nosso futuro. Né? E as palavras de finais são essas. Agradecer o seu convite, espero ter colaborado com o canal, né? E que seja uma palavra de ordem sempre, né? Esse ordinário seja visto da melhor forma. Enfim, pode ter vários formatos, mas e a palavra final é essa, é respeito. Como eu te falei lá naquela resposta da pergunta que você me perguntou. O que fazer, né? O antídoto. Pegar o amor e pegar o respeito, misturar os dois, né? Olhar um pouquinho, né? Para o outro como para si próprio e tomar esse antídoto. Vai melhorar muito. A hora que a gente parar de julgar o ser humano e procurar respeitar o ser humano, tudo vai mudar em todos os sentidos. Seja gênero, seja religião, profissional, vida pessoal. Por que eu vou julgar o outro? Eu não tenho esse direito. A gente não tem direito de julgar só Deus, só o Lorum, só ele. A gente pode criticar, julgar jamais. E obrigado pela oportunidade. Por nada. Muito obrigado pela oportunidade. Pai Celso. Só para complementar aí o que o senhor falou, a gente já vem com uma Macumba Ordinária, já vem fazendo isso. Aqui dentro da página tem entrevista com o Manuel Papai, lá do sítio de Paiadão, com o Pai Ivo, lá da Xambá. Amanhã eu estou indo entrevistar a Mãe Lu, lá do terreiro de Iemanjá do Pé. Então, vou conversar com o novo sacerdote lá do terreiro de Pai Raminho, que faleceu ano passado. Então, eu estou querendo justamente contar essas histórias, que assim como o senhor, eu quero escutar bastante história. Adorei essa live com o senhor. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter também compreendido qual é o contexto do Macumba Ordinário. Eu acho que o senhor foi a única pessoa até hoje que conseguiu realmente entender porque os grandes babalorixás e alorixás daqui dizem que Macumba Ordinária é uma questão de tirar onda, de, enfim, colocar a religião num lugar que... Mas não é isso. O senhor conseguiu entender o contexto bem. Mais uma vez, eu lhe agradeço, sua bênção, muito obrigado e espero fazer a segunda parte dessa. Você viveu, Pai Celso? Com certeza. Que Oxalá nos abençoe sempre. Que Ogum lhe possibilite bons caminhos, não só a você, mas todas as pessoas que estão ouvindo essa live. Que Ogum possa sempre dar bons caminhos e que Oxalá, com o alá dele sagrado, cubra, faça uma redoma na sua vida, na nossa vida, nos guardando dos males da vida e do mundo. Axé. Pessoal, essa live vai ficar aqui no Instagram, também vou disponibilizar no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais do Macumba Ordinária. Pai Celso, até a próxima, viu? Obrigado, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Axé.